Então vamos lá. Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Hello! Bienvenidos al Aranducast. Je suis Thaisa. E io sono Eduardo. And today vamos hablar de idiomas. Essa ponte entre culturas, histórias e identidades. Eduardo, se você pudesse aprender qualquer idioma, qual seria e por quê? Olha, na verdade são 3. Alemão. A vida é muito curta para aprender alemão. Eu sei. Mas a maior parte dos autores que eu gosto, principalmente de filosofia, escreviam em alemão. E eu queria muito ler as coisas. Tipo, eu amo Kafka, eu amo a Metamorfose. E por mais que eu goste, eu já li em inglês, eu já li em português, eu já li em italiano, eu tenho certeza que alemão vai ser diferente. Eu queria aprender Yorubá e Tupi. Tupi eu tenho vontade de aprender. Eu fui procurar para ver se tinha algum aplicativo, sabe, tipo Duolingo, e eu não achei nenhum. Eu fiquei mó triste, eu queria aprender. Não. Eu acho que na USP tinha a língua geral, que é tipo uma versão mais atualizada do Tupi, que já era usada em São Paulo, mas já era muito mesclada com outras coisas. Não é exatamente o Tupi-Guarani real. Mas é porque tem algumas questões de tempo e de... A gente é muito acostumado com as línguas de origem europeia ocidental, que tem uma questão com o tempo muito linear. E eu queria aprender línguas que não trabalhem justamente com esse tipo de lógica linear do tempo. Então, eu queria aprender Yorubá e queria aprender Tupi. Tupi é uma que eu queria aprender. E eu queria, pelos mesmos motivos que você gostaria de aprender alemão, eu tenho vontade de aprender russo. É. Mas é que aí o russo é outros 500, né? Porque daí você tem que aprender um alfabeto inteiro, mano. Eu já tentei várias vezes. Tem algumas coisas que eu consigo até identificar, tal. Falar é uma das poucas... O falar acaba sendo mais fácil do que o ler e o escrever, obviamente. Sim. Mas é interessante. Eu super entendo o que você está falando, porque essa questão do o jeito que a pessoa pensa, né? O jeito que uma sociedade, uma cultura pensa, afeta diretamente o vocabulário, né, dela, né? Eu vejo isso muito pela questão da semiótica, pelo viés russo, que é o viés que eu mais gosto, assim, da semiótica, né? Quando você vai estudar, e agora eu estou fazendo teatro, que é o método Stanislavski, também acaba acontecendo uma coisa similar, onde as pessoas, na hora de traduzir, elas não conseguem te passar o conceito exatamente do jeito que a pessoa estava querendo explicar aquilo, né? Porque as palavras não querem, por mais que existem sim palavras que são substitutos diretos, né? Especialmente quando a gente está falando de cadeira, mesa, coisas assim. Mas existem coisas que não têm substitutos diretos, né? Ou que uma sociedade talvez não use tanto o substituto direto e acabe tendo um outro termo para significar coisas mais específicas, especialmente quando a gente vai para lados vivenciais e emocionais, né? Que não são tão básico humano, né? Tipo comer, dormir, etc, etc, né? Estruturas básicas. Então, existem palavras que só têm em determinados idiomas, né? E isso revela muito sobre esses idiomas. Eu tenho um livro, tá aqui, inclusive, e é um livro muito fofinho. Chama Lost in Translation, da Ella Frances Sanders, que é um livro ilustrado, que são palavras que só existem em um idioma. É muito interessante, assim. Tem uma palavra que eu até fiquei brincando, que eu acho que é o wabi-sabi, se eu não me engano, que é uma palavra em japonês,
só existe em japonês, que é uma palavra sobre o tempo. Eu lembrei disso porque tem a ver com a questão do tempo e da sabedoria, né? E eu zoei que o meu primeiro fio de cabelo branco que eu achei, eu chamei ele disso. Eu acho um ótimo nome. Não, mas isso vai por questões. Mesmo o brasileiro adora falar que saudade existe só em português, né? Principalmente no Brasil a gente usa com uma frequência muito grande. Mas sabe que aqui na Itália tem equivalentes, mas as pessoas não usam da maneira que a gente usa. De tipo, é, sei lá, eu posso falar, me manque. De tipo, me falta. De tipo, eu senti sua falta. Mas não é o mesmo sentimento que saudade. Mas é igual o I miss you, né? Tipo, Sim, sim. ou o je te manque do francês mesmo, né? Tipo, eu sinto a sua falta. O saudade é uma coisa diferente, né? Por mais que o conceito é o mesmo, a base estrutural da ideia de sentir falta é a mesma, a intensidade e o tipo da falta é outra, Sim, né? porque a tradução oficial de saudade seria nostalgia, mas você não falou eu tenho nostalgia de você É. aqui em italiano. Porque é isso, porque a nostalgia é o sentimento que seria mais próximo do que seria a saudade, porque, tipo, é uma. Não é, sei lá, que eu preciso de você aqui agora. Eu tô com saudade, eu preciso de você aqui agora porque me falta você. Não é exatamente. A gente usa saudade de um jeito muito mais abstrato, no tipo, ai, que saudade, de tipo, faz tempo que eu não te vejo, né, tipo, a sua sensação tá aqui, mas não significa também quero matar, né? Essa saudade, né? Eu posso falar, eu quero matar essas saudades, que também, se a gente pensar muito na metafísica da palavra, da expressão matar saudade, é um pouco estranha, né? A gente tem umas construções de Eu expressão. adorei na metafísica do matar a saudade, a faquinha. Eu acho o português no Brasil tem umas expressões muito mágicas. Eu acho muito maravilhoso, né? Esses dias minha aluna tava falando assim, porque o inglês é muito difícil, o inglês é muito difícil. Eu falei, tá, mas em português já significa agora e já já significa daqui a pouco. E aí, você vai falar que é fácil? Aí ela ficou parada, olhando pra minha cara, tipo, em choque, assim, tipo, como? Não, e sabe, a gente tem uma maneira muito particular de escolher palavras para a mesma coisa, de tipo, aqui, colocar, meter, metera. Então, assim, Eu vou controlar minha quinta série. Vou muito controlar minha quinta série. sim, agora, depois de 3 anos, eu parei de rir um pouco, mas por dentro eu ainda rio. Então, assim, mete aquela coisa ali, de tipo, coloca aquela coisa ali. Então, assim, a gente tem 15 palavras para colocar. Colocar, meter, pôr, não sei, tem mais umas outras. Mas, enfim, e aqui só tem metera. Eles são simplistas. E aí eu fico, nossa, mas sim. Mas eu acho que isso revela muito também do modo de vida, Sim. né, em Europa, que é um pouco, a lógica das coisas é um pouco mais simplista mesmo em alguns pontos. A gente é latino, a gente é um pouco mais dramático, mesmo se a gente pensar o português ibérico, ele é mais dramático, ele é mais mediterrâneo, ele é mais vizinho do mar, as pessoas têm, têm mais sentimentos, né? O que ele quis dizer é mais bonito. Eu não queria ofender ninguém, e se qualquer pessoa que vive aqui na Europa falar que eu tô falando mal da Europa, eu tô falando mal da Europa, sim. E se Mas tudo reclamar, bem, eu vou falar mais mal. eu falo até para eles. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar um pouco como cada idioma é uma forma única de ver o mundo e que perder uma língua é perder uma lente sobre a realidade, né, um ponto de vista da realidade. Então a gente entra no nosso próximo bloco, né, nesse nosso segundo bloco, que é pensar um pouco sobre a importância de preservar idiomas minoritários e indígenas, nativos mesmo. Sim, mas eu só queria fazer um outro ponto sobre uma coisa que aconteceu 2 dias atrás. Eu estava com um amigo assistindo
A Meia-Noite Buscarei Sua Alma, Sei. do Zé do Caixão. E e ele falou: "Nossa, você não fala assim". Eu falei: "É, nos anos 60 as pessoas falavam um pouco diferente o português". Aí ele falou assim: "Nossa, mas assim diferente?". Eu falei: "É". Aí eu parei pra pensar, é realmente muito diferente, porque eu estava prestando atenção no jeito que eles falavam, na escolha de palavras. Tudo bem que é um filme, tem uma estética específica do Zé do Caixão, enfim. Mas é realmente, a gente não fala, a gente muda muito. E é interessante como, por exemplo, agora você falou do lance de preservar, né, aquele modo de falar tá preservado no cinema, né. É a mesma coisa quando a gente fala, tipo, gíria de velho, né, porque eu acho que tem muito isso, o modo de falar muda muito com as gírias também, Sim, né, porque tem a evolução da língua, óbvio, porque a gente tinha o vós, mecê, que passou para você, que virou VC, quando a gente escreve, que virou o C. o C. Você vai Você vai, eu tenho muita mania de falar C, até escrevo C, E, circunflexo, assim. é, Mais do que você, na verdade. Hoje em dia eu escrevo mais C do que você. sim, eu também. Mas você vai cortando as palavras, e sim, isso vai mudando tudo da língua, né? Vai mudando o ritmo, a cadência daquele idioma. E aí a gente tem também que somar isso quando a gente fala de português BR, né? O PTBR. O Brasil é gigantesco, né? Então, cada região, cada área também vai ter as suas gírias e a sua forma de viver, a sua forma de agir, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é mainstream, o que não é, né? Então, isso automaticamente vai interferir no que as gírias são. E isso tudo é muito louco quando a gente vai parando para ir ampliando a nossa bolha, né? É muito doido isso. Mas voltando para a questão do desaparecimento de línguas, é muito triste, né, a gente pensar, porque quando uma língua desaparece, você vai perder ali saberes, você vai saber perder ali memórias, raízes, né, que são coisas que acontecem muito quando a gente está falando de línguas não gráficas, né, que não tem registros gráficos especialmente, que é o caso dos celtas. Os celtas, eles tinham um idioma próprio, eles se comunicavam, eles tinham as crenças, as coisas deles, mas tudo que a gente tem sobre os celtas é com base no que outras culturas registraram sobre eles, né? A gente não tem, por exemplo, livros de poções druidas que poderiam ajudar a gente a resolver algumas coisas, porque eles não tinham esse tipo de registro escrito. E conforme foi se dizimando, né, os ancestrais dessas populações, muito disso foi sendo perdido, né? Muito desse conhecimento acaba sendo perdido. Sim, sim, isso vai acontecer também na África, né, 80% das línguas faladas não tem ortografia, né, e segundo especialistas, a cada 2 semanas, pelo menos um idioma deixa de ser usado no mundo. Daí você pensar que, por exemplo, o que a gente tem de registro de algumas línguas é a partir da dominação. Então, assim, o europeu vai aproximar dentro do alfabeto ocidental, depois da dominação. E assim, por exemplo, você vai pegar antropólogos que vêm para o Brasil e vão registrar idiomas indígenas muito tempo depois do início da dominação portuguesa. Ou seja, boa parte, principalmente a parte que estava no litoral, que era mais perto da extração, da colonização, a parte que é colonizada primeiro, essas desapareceram para sempre, né? Sim, porque é uma coisa que a gente tem que pensar até trazendo para o nosso mundo globalizado, né? Por exemplo, a gente tem a incrível e maravilhosa palavra cumbuca, muito superior à palavra bowl. Mas você só escuta bowl, tudo é bowl. Mas, gente, cumbuca, sabe? Cumbuca. Sabe? Então, No máximo tigela, mas é cumbuca. tigela, sabe?
sabe? Tipo, você tem outros termos, mas não, a gente acaba. Hoje acontece muito nessa gringarização, né, do que tá falando, né? Tipo, não vai tancar fazer isso, né? Que vem Mas do sabe o que eu tank. nunca entendi? Vem do tank, Ah, de tipo tanque ah, de guerra. nossa, não tinha pego essa referência. Eu não sei, eu acho que na verdade vem um pouco do. Pode vir um pouco do mundo do videogame, porque quando você pensa em videogame, personagens de videogame, especialmente voltado meio RPG, assim, você tem sempre o tanque Aham. do RPG, que é o que vai na frente batendo, né? Como se fosse um tanque de guerra. E o tancar é isso, é o aguentar, é o ir atropelando mesmo e seguindo em frente. Mas é isso, a gente importou de uma palavra em inglês e criou um verbo, né? Sim, Tipo twittar, por exemplo, sim. que também virou um verbo. Uma coisa interessante são os processos de documentação dessas línguas. Eu trabalhei no acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, do Mário de Andrade. Então, assim, depois dos anos 20, os modernistas tinham muito interesse em resgatar essa ideia de Brasil indígena, por exemplo, ou de, enfim, dessas raízes. Então, ele pegou 4 pesquisadores para fazer um giro pelo Nordeste e um pedaço do Norte, para registrar em disco essas falas, cantigas de trabalho. Obviamente, elas já estão mescladas já, né, nos anos 20, já a dominação, a gente já tem, sei lá, 300 anos de dominação aí portuguesa, é, quase 400 anos. É, então, elas já estão mescladas com outras coisas, mas é muito interessante se ouvir os modos de falar, as palavras que existem só ali, que depois, sei lá, de 2 gerações, ou já era a última geração que falava daquele jeito, de que falava aquela língua. Então, assim, tá registrado. É muito interessante. Então, se vocês quiserem, tem no Centro Cultural São Paulo. É bem legal se você estiver em São Paulo e ouvir isso, procurar. Tem, inclusive, versões online de disco, de CD ou DVDs multimídias, que dá para pesquisar essas coisas. Então, eles têm catalogado. Tinha também um dos pesquisadores, era um músico. Então, assim, ele fazia as partituras com os sons que eram cantados. Então, assim, um modo de traduzir para a linguagem ocidental essas cantigas, essas manifestações culturais de grupos que são, né, que estavam para desaparecer. E eu acho que é legal aqui a gente entrar com. Porque esses dados que você trouxe, né, da África é com base numa pesquisa que a gente fez com o site da Unesco, né, com uma matéria de 2009, que também trouxe uma outra informação que eu achei interessante, que o mundo ele tem aproximadamente 6 mil idiomas diferentes, né, línguas diferentes, e acredita-se que cerca de 2.500 delas vão se extinguir com o tempo. Elas vão deixar de existir. Isso é muito idioma, né? Tipo, isso é quase metade dos idiomas que a gente tem. Naquela época, que hoje já devem ser bem menos do que isso, né? No caso. E a gente tem diferentes tipos de mortes de idiomas, né? E essa questão do registro é muito importante, né? Esse tipo de registro que você estava falando, de correr atrás disso, por mais que seja para ocidentalizar isso, né? Para trazer isso, para traduzir isso entre várias aspas, para o que é acessível para o mundo de hoje, é diferente do latim, por exemplo, que morre por outros motivos, né? Que é um idioma que serve até como uma força colonizadora, uma força unificadora colonizadora por muito tempo, quando a gente pensa de Igreja Católica mesmo, né? E da história. Mas de repente ela morre, né? De repente é uma língua que para de ser usada de forma geral. Mas ela ainda tem registros, você não perde esse conhecimento que existia nesse latim, né? Porque ele está aí. Inclusive, aqui na Itália é uma coisa que as pessoas aprendem na escola ainda, tanto o latim quanto o grego. Não sei se todo mundo ou se você tem que fazer específico de línguas, porque aqui o ensino médio é um pouco diferente do nosso, né? Você pode escolher língua, científico e artístico. Já é tipo um pré-preparatório para o que você quer da Sim, vida. sim. Você já faz uma separaçãozinha, assim. Mas geralmente quem faz línguas eu acho que tem que fazer latim e grego. O grego
faz muita. E é o que a gente ia entrar depois, né? Tipo, hoje aqui no Brasil, basicamente todo lugar tem inglês, mas, pô, a gente não tem espanhol e tupi. Sim. Sabe? Que são coisas, quando a gente pensa em Itália, ter o latim e o grego, faz total sentido, porque um é a língua originária ali, né? A língua mais antiga, que você vai ter registros mais antigos do seu próprio país, e você tem os seus vizinhos, que são os gregos, que estão logo ali do lado, Sim. um pulinho ali do seu lado, que é o idioma mais próximo de você, teoricamente, né? Por que que aqui no Brasil, em vez da gente aprender o inglês, por que que a gente não aprende um espanhol, né? Mercosul aqui, mais um tupi, por exemplo, né? Em vez de aprender o inglês. O que é engraçado, porque, sei lá, a gente aqui eles têm que aprender um pouco de francês às vezes, Hum, além do inglês, porque isso é o vizinho. Mas no Brasil a gente tinha o francês. tinha. A minha Minha mãe mãe fez estudou francês francês, ainda. é. Não sabe nada, mas enfim, eu também não aprendi inglês na escola. Então, assim, que eu tinha aula, mas eu não aprendi. Quem Então, sou eu para julgar? quem sou eu para jogar? Mas, desculpa, mãe, eu joguei você na roda. Mas, mas é isso. Porque aí tem o interesse comercial também, né? Que aí o lance do capitalismo e da globalização, eles vão entrar muito como é isso. Não é interessante eu aprender espanhol, porque comercialmente, quem é o nosso parça? Nosso parça. Isso eu tô fazendo aspas com a mão, tá, Vamos gente? aprender chinês, amigo. Sim. Vamos ter que aprender chinês, galera. Mas é isso. Qual a quantidade de, Mas faz muito mais sentido, né, na a verdade. quantidade de Hoje em pessoas dia, a tecnicamente. quantidade de pessoas que fala chinês agora para quando a gente era criança cresceu exponencialmente. Sim. Porque é isso, quem é o parça comercial maior hoje é a China, né? É, porque é isso, né? A linguagem, ela não é só a ferramenta de identidade, ela é a sobrevivência cultural de uma pessoa ou de uma civilização inteira, né? Tipo, você acaba optando por Uhum. essa, abraçar uma outra, ah, um outro idioma justamente para você ter garantias futuras, né? De vou conseguir um bom emprego, vou conseguir me dar bem, ou vou viajar e conseguir me virar, etc, etc, etc. Né? Mas aí entra uma coisa que eu gosto muito, em teoria, eu acho muito maravilhoso. E eu sou meio que a favor, apesar de que é aquilo, né? Se a gente implementa uma coisa nova, a gente acaba comendo espaço da coisa velha. Também tem esse contratempo. Sim. Mas, por exemplo, quando a gente pensa num Esperanto, para quem não sabe, o Esperanto é um idioma que em um determinado momento a galera pensou: e se a gente fizesse um idioma relativamente simples, assim, tipo, que mistura todas as línguas, mas não é nenhum idioma existente, mas que todo mundo teria que aprender. Então, ao invés de aprender português e inglês, todo mundo aprenderia português e esperanto. Quem está na gringa, nos Estados Unidos, aprenderia inglês e esperanto. Quem está na França, aprenderia francês e esperanto. Na Itália, italiano e esperanto. E aí existiria o esperanto como a linguagem oficial, né, global, que nunca rolou, porque especialmente os Estados Unidos falaram, não, vamos aprender inglês, porque a gente não quer aprender dois idiomas. Certo. Quando não? E aí foi mais ou menos isso que rolou, e aí o Esperanto parou de ser um projeto, né, vamos dizer assim. Sim. E ele meio que morreu ali. Mas eu acho que é um conceito interessante, eu fico pensando, sabe? É uma lógica interessante, uma lógica válida, eu acho. Inclusive, uma sugestão para quem está aí ouvindo, se você quiser saber como essas línguas são faladas, principalmente latim, grego antigo, inglês medieval, que parecia muito com francês, inclusive, é só você falar o inglês de hoje com sotaque francês, como um Sim. francês leria aquilo escrito, que é ótimo. Tem várias canções contemporâneas que pessoas cantam em versão bardo, geralmente com as línguas medievais. Isso é uma brisa muito louca, eu adoro ficar vendo isso. Você vê onde? No YouTube? É assim, no YouTube. Tem uma que se chama Hildegard, alguma Vanguard, não lembro agora, né? Você joga aí no YouTube, deve aparecer. Bardo Style, se chama. Então, assim, joga lá, sempre tem ela canta várias versões, tem uma que é de Puppy, não, como se chama aquela música do...
Smash Pumpkins? Aquela que você gosta. Smashing Pumpkins? Daí não é Smashing Pumpkins, isso é Foster the Foster the People. People, escusa. Falei, não, Errei, calma. gente. Mas essa aí. Tem essa versão, eu acho que é em... Se pá em latim. Vou procurar, fiquei curiosa. Como é que é uma música sobre o tiroteio de uma escola em latim? Bardo. Sim. Vou procurar. Sim, procura. Ai, ai. Bom, então, né, como a gente estava falando, quando uma língua morre, acaba morrendo parte da história que ninguém mais vai poder contar, né? Por diversos motivos. Seja porque aquela cultura deixou de existir, né? Porque se a língua morreu, aquela cultura ela deixou de existir. Seja porque não tinha registro gráfico real daquela cultura, seja porque o que é traduzido não foi traduzido corretamente, né? Como a gente conversou antes, que acontece em muitos casos. Uhum. Então, tudo isso pode acontecer. Deixando claro, gente, que a gente não é contra as mudanças da língua, tá? A língua muda porque a sociedade muda, tá? Só Assim, deixando a claro. vida é isso. Sim, A gente só quer mais registro. Ninguém tá falando que não pode sim. mudar, a gente só quer registrar as coisas. Mas é importante deixar avisado mesmo, porque depois a pessoa fala. Esses dias, gente, eu. Até é engraçado que a gente tava falando de ser latino, né? Ah, tem uma arte, Hannah, eu não lembro o sobrenome da artista, mas era uma artista, Hannah alguma coisa. E eu vi uma arte dela no Instagram, que eu sigo ela, e era três pessoas, né? Figuras humanoides com máscaras de felinos, mas bem colorida a roupa, assim, uma coisa bem coloridona, e aí em cima tinha o texto Latina demais para ser minimalista. Aí eu postei isso na internet, e de repente uma pessoa repostou assim. Mas, gente, por que, que não pode ser minimalista? Ninguém pode. Por que estão proibindo as pessoas de ser minimalista? Eu falei assim, mas não foi isso que eu disse! Não é sobre isso. Esse post não é sobre isso, sabe, gente? Então respirem fundo, todo mundo, tal. Então tipo é a mesma coisa aqui, tá? Não é sobre não alterar a língua, até porque isso é uma coisa que a gente não tem controle, né? É uma questão social. Tudo que está sendo injetado para dentro dessa cultura, Sim. a língua automaticamente precisa acompanhar a evolução dessa cultura, seja de forma globalizada, seja de forma tecnológica, né? Isso tudo vai mudando mesmo, é normal, a vida Sim. a linguagem funciona assim, ninguém está tentando alterar os cursos da formação da língua e da evolução da língua, porque não tem como, não é esse o ponto. Sim, inclusive gosto, porque aí pensando de novo no filme do Zé do Caixão, eu não quero falar socorro. Que é assim, que a moça gritava socorro, socorro, e eu tipo, ai, que bom que a gente não fala mais assim, mas valeu pelo registro. Tá morrendo, gritando socorro, Sim, primeiro que me socorro. lembra o Chaves, que a nossa dublagem é dessa época, né? Desculpa, se eu sou a pessoa que precisa Sim. socorrer, eu não vou socorrer, eu vou ficar sorrindo. Não, socorro, não consigo. Não Sim, consigo. mas aí a gente já pode pensar o quê? Na representação desses idiomas e dessa diversidade linguística no cinema e documentários, né? Que é esse, por exemplo, que eu falei do Chaves. Isso, tipo, documentários tem alguns, acho que, tipo assim, falar sobre línguas, a gente vai ter inúmeros documentários e filmes que vão falar sobre o Egito, por exemplo, Sim. né, sobre o idioma, né, dos hieróglifos, etc, etc. Então, tipo, isso já é uma forma de falar de um tipo de língua. Então, a gente tem, sim, livros que falam, né, sobre traduzir, ser capaz de compreender coisas, tem vários livros que eu gosto relacionados a distopias, essas coisas, onde as pessoas precisam quebrar códigos, né? Todas Uhum. essas questões. Ou aprender um idioma antigo para conseguir desvendar um mistério, etc, etc, Sim. etc. Então tem todas essas questões, mas a gente trouxe aqui alguns coisas mais especifiquinhas. Um filme que o Eduardo vai falar um pouquinho, porque é um dos filmes preferidos da vida dele. É o filme Arrival. Ele
talvez dê alguns spoilers para vocês, tá, gente? Então, qualquer coisa, Sim. dá uma puladinha de tempo se não quiser muito Sim. Olha, spoiler. gente, já saiu faz tempo, sabe? É uma das poucas escolhas que a Amy Adams faz de filme que dá bom, sabe? Porque, assim, a Amy Adams, desculpa falar, mas ela é uma daquelas que escolhe, não sei, acaso os projetos, que uns dão certo, uns não dão. Mas esse é um dos do que deu muito certo. Então, assim, é filme de ET e, por um milagre, as coisas são resolvidas por uma linguista. E isso, pra mim, é tudo. Sabe, porque em vez de jogar bomba, quer dizer, eles até, os humanos estão tentando jogar bomba todo o tempo do filme, né, nos ET, que Gente, estão eles vindo são. para Eu ajudar já a te falei gente. isso. Eu já falei isso quando a gente estava escrevendo esse episódio. Eles são americanos. Sim, E aí tem óbvio. uma coisa que eles desconhecem e temem. O que que eles querem fazer? Eles querem jogar uma bomba. É a primeira reação deles. A Sim. gente Não, tanto sabe, historicamente. isso acontece nos Estados Unidos, eu acho que na Rússia, tem acho que na China e tem mais um outro lugar. Então, assim, porque os ET chegam em vários pontos ao mesmo tempo. Mas, enfim, os ET estão aqui para ajudar a gente. Mas ninguém entende os fulano. E aí fica complicado. Aí a moça tem que aprender. Primeiro ela tenta ensinar a nossa língua, mas não dá muito certo. Porque é isso que a gente estava conversando. A gente tem uma percepção diferente das coisas a partir da língua também que a gente fala, ou a língua que a gente fala é diferente pela percepção que a gente tem das coisas, enfim. Então ela tenta primeiro conversar com ele, ensinar para eles, igual faz com uma criança mesmo, a nossa língua, para depois ela perceber, não, isso daqui não vai dar certo, né? Eu vou ter que trabalhar com o que eles têm, porque eles escrevem num painel, assim, tem um círculo, tem uma bolota, que eu amo, que tem um meme, tipo, é, meu nome também é Beth, sabe? Você não sabe? Gente, voltando agora, sai do filme. Tem um meme que é um trote que passam na Beth, que é de uma escola de música. E aí gravam e passam pra ela e ela fica: "Ah, o meu nome é Beth, mas o meu nome também é Beth", porque aí tem a gravação da Beth falando com a Beth. Enfim. Sim. E aí colocaram o meme do círculo e a Amy Adams sem entender, e aí o ET falando: "Meu nome também é Beth". Enfim, voltando pra história do filme, ela só vai conseguir salvar o planeta depois que ela consegue entender a linguagem deles e entender também a questão do tempo pra eles. Eles estão em outro o tempo deles não é linear. Hum. O futuro, passado e presente, eles são a mesma coisa. E isso muda a percepção a partir da língua. Então, assim, ela só vai conseguir entender e só vai conseguir salvar o planeta depois que ela entendeu a língua deles, enquanto os humanos estão ameaçando jogar bomba no ZT. É todo dia isso, é todo dia ela tentando conversar com o ZT. Tudo bem, eu tô fazendo de um jeito engraçado, mas o filme é ótimo, tá, gente? Não, esse filme é bem bom mesmo. Esse filme é bem bom. Mas a linguagem é uma tecnologia cognitiva. Né? Entender, a partir do momento que você entende a linguagem, você consegue entender realmente o que o outro está falando para você. E eu acho que isso é muito legal. Um outro exemplo que eu trouxe é o 1984, porque no 1984 eles têm um idioma, né, que é a nova língua, que é trabalhada dentro do 1984. E a nova língua, ela é uma forma de moldar a percepção de realidade que aquela civilização tem. Porque na nova língua não existe o ruim, existe o não bom, né? Então você tira a negatividade, entre aspas. Porque não é que é ruim, é não bom. Sim. Mas isso para ruim é diferente, Uhum. né? Então, isso vai moldando a percepção de como eles podem falar mal do governo, né? Porque se não tem um governo ruim, só tem um governo que não é bom, mas não ser bom para ser ruim não é a mesma Fica coisa. precisando do comparativo. Exato. Então eles vão, o jeito que eles vão escolhendo as palavras tem muito disso. Um que eu lembrei agora, não estava, mas eu lembrei agora, é o Laranja Mecânica, né? Que tem palavras específicas que foram criadas. O livro é escrito com isso, ele é um livro maravilhoso. Quem tiver chance. O filme é muito bom também, mas o livro é muito interessante para você ter mais essa noção de percepção de linguagem, porque o livro todo é escrito nessa narrativa com essa língua diferente.
Então é uma brisa muito grande, é quase como. Porque as primeiras páginas do livro são muito difíceis de ler, e aí quando você vai chegando na metade do livro, de repente você está fluindo no livro com uma facilidade muito maior, porque é basicamente como se você estivesse aprendendo uma língua nova enquanto você está lendo o livro. Então é muito doido nesse sentido. E as palavras que eles têm, né, no Laranja Mecânica são 100% voltadas para a realidade distópica daquela narrativa, Uhum. né? Então é muito doido nesse sentido, que é como se adapta àquela cultura, né? Então isso a gente vai percebendo, né, que o papel também tem o papel da mídia, né, na valorização ou apagamento das culturas e das línguas. Quando a gente vê antigamente a gente consumia, antes do streaming, né? A gente consumia muito mais que as coisas mais norte-americanas. Eu sinto que hoje, por exemplo, com o streaming, a gente tem um acesso muito maior a coisas coreanas, né? Tipo, os próprios doramas que estão em super alta. A gente começa a ter mais acesso às coisas feitas pelos indianos, que têm uma estética visual muito interessante também, muito legal. Começa a entrar mais coisas, né, de outras origens, e isso afeta até no sentido da narrativa, né, do filme. Eu lembro quando eu fazia faculdade e começou a se falar muito sobre os filmes franceses, a estética do filme francês e o tipo de narrativa que o filme francês oferece é para poucas pessoas, não é todo mundo que gosta mesmo, porque ele tem muito essa questão do tempo não é linear, ou o tempo é linear, mas é uma vida comum, né? Então, não tem o pico do plot twist, o pico. Não, é uma explicação que é o que eu gosto muito da literatura russa também, onde os personagens não são 100% bons ou 100% ruins, eles são humanos, né? Eles têm nuances humanas. Então, isso também afeta, a gente vai percebendo que a cultura dentro dessas obras, independente da língua, a gente já vai vendo como cada vida é representada diferente. E o idioma em que essa cultura é representada agrega mais valor ainda a isso. E tem sempre os idiomas inventados, né? Tipo, Tolkien, o rei dos idiomas inventados. Sim, o meu amor eterno. Para quem não sabe, eu sou completamente viciado no mundo tolkiano, no universo tolkiano. Primeiro que eu gosto de universo expandido, a partir do pressuposto de que você tem várias partes que juntam e viram uma outra coisa. E as coisas estão sempre relacionadas naquele universo faz sentido. E é isso, Tolkien praticamente fez os idiomas, porque ele já era linguista. Como linguista, né, ele estava interessado em fazer o quê? Criar línguas. Então, assim, não que ele tenha criado a história só por causa das línguas, mas um pouco sim. Não é que ele foi lá e criou um monte de língua e falou: tá, agora eu vou criar uma história para usar essas línguas que eu criei aqui e fazer todo mundo achar elas muito loucas. Não foi bem isso que aconteceu, mas talvez foi. Sim, um pouco sim, mas também o quê? Ele faz, bom, pelo menos ele começou com o Hobbit e aí a coisa foi crescendo, porque é isso, pessoas megalomaníacas, elas tendem eu vou fazer aqui um negócio e a coisa vira um universo inteiro com, sei lá, 4 idiomas completos e mais alguns que ele só fez que eram semi-idiomas, sabe? De tipo, só indicações do que poderia ser um idioma, mas não eram completos, com declinações e tudo, porque a maior parte dos idiomas falados, pelo menos dos élficos, eram todos declináveis, com conjugação e é muito complexo. É muito louco, né, esse universo. A gente tem outros exemplos também, né? Tem o mais recente, que é o Game of Thrones, né? Que tinha ali os idiomas, especialmente o Dracon, o Sim. Alto Alto Valeriano. Valeriano. Tem esse tem no Duolingo. Tem! Pô, não tem Tupi-Guarani, mas tem Alto Valeriano. Tipo, what the hell? Sim. Errado. Difícil. Tem o. Eu tava. Tem o Avatar, né? O Jornada nas Estrelas, que também tem o Klingon, né? É Klingon. Klingon também tem no Duolingo. Sim, e tem no como que chama? Naquele lá do Sheldon, esqueci o nome. Big Bang Theory? Sim. Eles sempre falam em Klingon. Ai. Mas é isso, né? A língua que se fala em uma história conta sobre quem escreveu, quem é o personagem, quem é que está se comunicando ali, né? Aquele idioma não é só a ferramenta de comunicação, mas é a identidade social
que aquele personagem ou que aquela pessoa ali que tá com a narrativa na mão dela tem, né? Sim. Ou, por exemplo, aí voltando pro Tolkien, que é a minha especialidade nesse caso, tem muito a ver com o povo específico. O estilo de fala, o modo de falar, se é fluido, se ele é mais gutural, se ele é mais, por exemplo, os anões têm uma língua muito mais gutural, porque eles são frutos da terra, da pedra, então, assim, eles têm uma coisa muito mais dura, já os elfos são muito mais fluidos, os elfos da floresta têm uma linguagem muito mais como o rio, por exemplo, os outros têm mais como o mar, é uma questão muito, muito da essência de cada um daqueles povos. Pra mim é genial. E é muito louco você falando isso, que foi me lembrando algumas outras questões, né? Tipo, quando a gente pensa em. A gente tá falando aqui de. Você tá falando de idiomas fictícios, né? No caso, né? De certa forma, né? Do mundo imaginado. O idioma não é fictício porque ele existe, ele é estruturado, ele tem regras, etc. Mas o idioma de um mundo, né? De um universo fictício. Mas quando a gente para pensar nos idiomas que existem, assim, né? A gente pensa no português do Brasil. A gente fala com a boca muito aberta. Porque é calor, a gente precisa dessa circulação de ar, né? A gente precisa respirar enquanto a gente fala. Então a gente abre muito a boca, que é uma coisa que não acontece tanto quando a gente vai pensar, por exemplo, no hemisfério norte, bem ali no norte, tipo Inglaterra, Alemanha, a própria Rússia, né? Ainda a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, eles têm a boca mais fechada, vamos dizer assim. Uhum. Na Alemanha você já começa a sentir você já começa a perceber uma questão mais gutural. E a Rússia é extremamente gutural, porque a gente está falando de um país onde certas regiões o frio é tão grande que se eu for tentar falar português, onde eu às vezes bato um dente no outro, né, dependendo da palavra, mais que seja de leve, eu dou umas batidinhas, eu posso quebrar meus dentes. Uhum. Porque tá muito frio lá fora. E aí, com essa temperatura e o impacto que meu dente faz, eu posso quebrar um dente. Então, o idioma todo acaba se adaptando para como é o mundo daquela pessoa. Ela não pode abrir muito a boca, porque se ela abrir muito a boca e respirar enquanto ela tá falando, vai entrar todo aquele frio, né? Quanto mais frio, é melhor você respirar pelo nariz, porque você tem os pelinhos ali do nariz para dar aquela filtrada no frio e na poluição e na sujeira, enfim, etc, etc. Então a gente tem todas essas questões que a gente precisa pensar sobre sobre o idioma e como ele interfere diretamente, né, na pessoa, né, Sim, e na construção da sociedade que está ali em volta daquela pessoa. sim. E é isso, né? Foi isso que a gente acaba refletindo hoje, que é sobre como os idiomas são muito mais do que essas só ferramentas de comunicação, mas são memórias, são as raízes de um povo, e também são pontes para o futuro, né? Que envolve geografia, envolve economia, envolve religião, envolve tantas outras coisas. Bom, eu vou pedir para vocês, como sempre, aquela interaçãozinha nas nossas redes sociais e nos comentários. Então, conta pra gente, se você pudesse aprender qualquer idioma. E aí, qualquer é tipo assim, pode ser dos imaginários, dos reais. Qual que você queria aprender e por quê? Um beijo e até a semana que vem. Beijão, tchau, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandufan. Roteiros e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.